Vamos receber o analista político Amaury Chamorro para voltar ao tema do dia hoje, Venezuela. Muito bem-vindo, Amaury, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde a todos que nos assistem, todas e todos. Um prazer estar aqui novamente. Amaury, você está na Venezuela, né? Não, agora estou na Colômbia, estou em Bogotá. Está em Bogotá. Mas você acompanha a questão venezuelana muito de perto, né? A gente muito conversava ontem, inclusive, avaliando aí os cenários. Sabia que ia ser uma eleição muito disputada, né, Amaury? E foi, né? A diferença de 7 pontos. As pesquisas internas do chavismo davam uma variação aí de 4,5% no pior cenário até 9% no melhor. Tinha algumas pesquisas circulando e acabou que ficou exatamente ali na faixa que estava previsto. Mas é uma situação complicada da Venezuela. A gente falava um pouco disso, né? O governo Maduro se recuperou nos últimos 2 anos, mas viveu grandes dificuldades, também por questões, fundamentalmente por questões intervencionistas, mas também por erros internos, né, Chamorro? Eu acho que a gente tem que analisar a situação da Venezuela sempre partindo do princípio da crise econômica que o país vive, gerada pelo bloqueio econômico. Ou seja, não dá para a gente analisar a situação real da Venezuela com mais de 900 medidas lançadas pelos Estados Unidos e a União Europeia que impedem o comércio, livre comércio da Venezuela na exportação de seus produtos, né, produtos derivados também, inclusive do tema do petróleo. É um país que depende mais de 97% dos seus ingressos, né, de exportação vem da produção petroleira. Sem a gente analisar isso, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Então, a gente fala que falta comida e o pessoal está imigrando, né? Está saindo da Venezuela, milhões de pessoas saíram e vão continuar saindo porque há essa crise, mas o que gera essa crise? Não é uma gestão errada da sua economia, é um processo forçado dos Estados Unidos e da União Europeia para quebrar o país e já não conseguiram. Está com problema de conexão? Para gerar uma crise Oi, gente. Acho que está com problema de conexão. Deu uma travada, mas voltamos a te ouvir agora. Estamos com aqui? Então, consigo conectar aqui numa nova rede? Se vocês me dão um minutinho para daí corrigir. Faz isso, Amaury. Faz isso, por favor. Combinado. Enquanto isso, vou agradecer aqui mais superchats da galera. A Encarnação diz, obrigada por trazerem o Glauco. Amanhã, vamos ver se a gente traz ele de novo amanhã para informar sobre as Olimpíadas, né, Vai. E ela manda ingresso simbólico para assistir o Amaury. Amaury, que entende bastante aqui da América Latina. Vamos ver se ele já está de volta com nova conexão. Acho que ainda não. Então, vamos aguardar o retorno do Amaury, que está travado aqui para a gente. Enquanto isso, voltando à questão do pronunciamento do presidente Lula, eu queria só trazer uma informação que o PSDB disse que vai acionar a justiça contra o governo federal por conta do pronunciamento feito ontem. Segundo o presidente, ele disse que o pronunciamento fez propaganda da divisão do país, da qual ele é protagonista, e espalhou dados eleitoreiros. Um absurdo, né? O PSDB querendo aí impedir um pronunciamento no presidente Lula. Vamos ver se o Amaury já está de volta. Amaury, agora parece que está melhor. A conexão? Está melhor, sim. Então, como eu vinha falando, Renato e Idri, a gente não pode analisar a grave crise econômica que vive a Venezuela sem a gente saber e definir e dizer claramente que é uma crise induzida por um processo de bloqueio econômico gerado pelos Estados Unidos e a União Europeia, com mais de 900 medidas que impedem, por exemplo, empresas transportadoras de petróleo de atracarem seus barcos na Venezuela para carregar esse barco, porque essa empresa estaria impedida de poder atracar esse barco ou qualquer outro nos portos dos Estados Unidos e na União Europeia.
Então, é uma barbaridade. O que está sendo feito, e isso é ilegal. Nenhum país do planeta tem a liberdade ou tem o direito de bloquear ou não algum outro país. Isso não existe no direito internacional. Os Estados Unidos não é a polícia do mundo, a União Europeia não é o fiel da balança da moralidade, porque são uma região que exploram, que assassinam, que financiam golpes de Estado na África, na América Latina, na Ásia. Então, a gente não pode depender do que eles definam que é correto ou não é correto. Primeiro é isso. Então, induziram uma grave crise econômica na Venezuela que dura 10 anos, que gerou uma imigração de milhões de pessoas, porque não tem, realmente passaram fome e uma dificuldade econômica, uma hiperinflação terrível. Então, dentro desse cenário, houve uma disputa eleitoral, não é a primeira, já são 10 anos de disputas eleitorais, da qual o chavismo ganhou algumas e perdeu algumas outras. Então, e essa realidade a gente viveu isso na América Latina, a gente viveu isso no Chile, no golpe de 73, a gente já viveu isso também na Ásia, você tem esse problema também em alguns países da América Latina, gerado a partir de uma crise econômica por fatores exteriores. Então, há um desgaste natural do chavismo, há um desgaste natural da figura do presidente Nicolás Maduro, que, obviamente, como todo líder, toda lideresa que nesse momento comanda o país, vai ser impactada, né? Não tem como. Por mais que você fale, eu posso apoiar o chavismo, mas a crise econômica é tão grande que eu tive que ir embora do meu país. Então, eu prefiro, muitas vezes a população fala isso, eu prefiro, por mais que eu apoie, que acabe o bloqueio econômico para que meus filhos possam voltar para o país, para que a gente possa reunificar. Não há a nossa família, não há nenhuma família, nem de gente rica, nem de gente pobre, que não tenha sido impactada por essa imigração gerada pelo processo econômico. Isso é parte de uma estratégia geopolítica que tem que que serve de contexto nisso. Agora, o que está acontecendo internamente? A oposição venezuelana está dizendo de que não existe, de que foi roubada a eleição e que ele supostamente tem as atas, né? Porque o sistema venezuelano permite gerar uma ata a partir da urna, né? Das mesas eleitorais, das urnas, para poder comparar com a soma total da sistematização de todos os dados de todas as urnas do país. Então, o que a oposição venezuelana está dizendo? Olha, o papel que eu tenho que comprova aquela votação é diferente daquilo que está sendo publicado. Então, nesse momento, a oposição está tentando sistematizar toda essas atas para poder comprovar um suposto fraude eleitoral. Então, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o máximo órgão, seria o TSE brasileiro, nesse momento está num processo também de sistematização e de contagem de todas as atas para verificar, junto com o sistema eletrônico, que tem que dar o mesmo número, obviamente. Então, a oposição que grita que houve roubo da eleição tem que comprovar esse roubo, e a comunidade internacional que acompanhou esse processo, nesse momento, também tem que ajudar a validar. Porém, o que a gente tem que entender? Os países que disputam o controle da Venezuela, que na verdade é isso, que estão na União Europeia e Estados Unidos, que jamais vão aceitar um resultado que não seja o resultado deles, favorável ao que eles querem implantar, também a gente tem que relevar um pouco isso, porque do mesmo jeito que os Estados Unidos, algumas empresas dos Estados Unidos fizeram boca de urna na Venezuela, que comprovavam a vitória da direita, também, inclusive, uma empresa dos Estados Unidos fez boca de urna na Venezuela que comprovava a vitória do presidente Maduro. Então, a gente tem uma disputa de relatos, né, de narrativas de quem venceu e quem perdeu a eleição. Mauri, acho que você travou aí de novo. É importante esse relato do Mauri, né, Dri? Porque, inclusive, eu queria que ele ouvisse, assim, mas essa coisa de fraudes na eleição da oposição é desde que o Chaves era vivo e bem vivinho. Eles nunca... O Mauri, acho que já voltou? Vamos ver. Voltou. Perdão. Esse relato de fraudes, e usando atas eleitorais, é antigo na Venezuela. Eu acompanhei algumas votações e sempre a mesma coisa. Eu brincava, Mauri, que eles pegam a votação de Brusque, de algumas zonas eleitorais de Brusque, e dizem que é do Brasil inteiro. E ficam falando, 450, não sei o quê. Mas aonde que é esse voto? Né? Agora, a auditoria,
porque quando eu cobri a eleição venezuelana, tá contando aqui, eu me recordo de que para você entrar para votar, eles passavam um borrão, tipo um carimbo no seu dedo. Você ia lá, metia o dedão na ata, aí você pegava, votava numa maquininha, imprimia o voto e você depositava numa urna. E que eles faziam a recontagem dos votos usando também uma amostra dessas urnas físicas. Exatamente. Quer dizer, isso tudo é possível de ser feito ainda, né, Maurício? Se é o caso. Totalmente. O que eu quero te dizer é que é o sistema. Acho que caiu aqui, né? O Amaury tá com um problema de conexão. Diretamente lá da Colômbia, né? A gente fazendo aqui a conexão latina aqui, mas vamos ver se ele retorna com... Deixa eu destravar aqui. Ver se ele retorna. Ele continua travado, eu acho. Caiu. O vai. Mas então, esse processo de votação, ele permite muita auditoria. Então, o Brasil e o Celso Amorim estão usando esses recursos para poder fazer o reconhecimento ou não da vitória do Maduro. Então, o que eu acabei de ver de uma frase do Celso Amorim, o que ele diz? Ele fala o seguinte: eu posso ser amigo de César, mas eu preciso saber procuro a verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que ele vai usar todos os instrumentos de auditagem possíveis no CNE para poder saber se, de fato, as eleições foram justas. E, em sendo justas, o Brasil reconhecerá a vitória do Maduro. Então, o Brasil está retardando o reconhecimento dessa vitória para poder manter diálogo com a oposição e também, venezuelana, e também não se tornar um país bolivariano, que esse é o medo também do Lula, do Celso Amorim, de se confundir muito com a Venezuela e o Maduro. É tentar manter uma distância regulamentar para que não seja contaminado pelos problemas vividos na Venezuela. Então, está falando aqui, enquanto você não está fora do ar, Amaury, da posição do Brasil. Da posição do Brasil. Dos cuidados que o Celso Amorim está tomando e que tem a ver com essa questão da auditagem. Do que é possível fazer da auditagem. Eu acho que ele está aguardando isso para poder dar um pronunciamento mais claro do que o Brasil se aceita ou não a vitória do Maduro. Porque aquilo que você tinha citado inicialmente, o sistema venezuelano permite fazer uma auditoria digital, né, porque a contagem é muito rápida, que é um sistema parecido com o do Brasil, e você tem um contraponto analógico, que é aquele voto depositado numa urna. Então, você tem que ter o mesmo resultado, tanto na quantidade de votos e no papel, quanto aquele quantidade de dados, né, de votos carregados no sistema. O que a oposição venezuelana está fazendo nesse momento é dizer, olha, os votos analógicos, né, aquele no papel, que são somadas atas, são diferentes daquilo que foi carregado. Então, eles têm que comprovar isso, eles têm o direito disso, e a obrigação do Conselho Nacional Eleitoral e do governo é darem um suporte. Obviamente, há tensões, há denúncias de que não estão entregando todas as atas, não deixaram a gente carregar, e é importante, eu acho que é muito importante nesse momento, a gente ter cautela. Eu acho que o chavismo ele tem muita força popular. Vamos lembrar que a grande maioria das pessoas que saiu do país, a grande maioria, por motivos óbvios, votariam contra o presidente Nicolás Maduro. Então, você tem uma população que ficou no país que, em grande parte, tem uma relação com o Partido Socialista Unido da Venezuela, que tem uma capilaridade nos setores populares, que são aqueles que majoritariamente ficaram no país, que dá matematicamente, estatisticamente, uma leitura social, política não de exatas, permitem a gente fazer uma leitura que poderia ter um amplo apoio popular. Porém, a Venezuela, a gente tem que acompanhar, esperar, ver o que eles vão conseguir ou não comprovar
porque todos nós, isso é saudável, inclusive, para a Venezuela, que o governo ganhe essa eleição, se reeleja, com base num processo que internamente e com o acompanhamento da comunidade internacional valida, porque há muita pressão, há um processo de desestabilização geral do nosso continente quando há uma eleição que a vitória é do campo progressista. Isso a gente viveu na Colômbia, isso a gente viveu no Equador, na Bolívia, né? O golpe de Estado que houve na Bolívia contra o presidente Evo Morales, sendo que ele ganhou com 10 pontos de diferença. Houve um golpe de Estado um ano depois da eleição do presidente, ou seja, você tem... O presidente Lula sofreu um golpe de Estado o ano passado. Há um processo natural de desestabilização e de tentativas inclusive de não validar o processo eleitoral ou não aceitar um resultado e de desestabilização do nosso continente. Não é só no Brasil, e a gente vive isso em todos os lugares. Porém, há um desgaste natural da imagem do presidente Nicolás Maduro, que é forçada a partir do processo, como a gente disse, de bloqueio econômico induzido, né, ilegal, porém, essa é uma realidade que o país e a dinâmica política do PSUV tem que conseguir superar para vencer a eleição. Agora, a gente também vê um processo bizarro, né? Por quê? Bizarro do ponto de vista da oposição. Imagina a Maria Corina Machado, ela é um personagem que financiou e liderou diversas tentativas de golpe de Estado na Venezuela, onde grande parte da opinião pública acha que ela é candidata a presidente, sendo que ela não é a candidata a presidente, como ela também não poderia exercer nenhum cargo num possível governo da oposição, porque ela está inabilitada, impedida pelos próximos 15 anos de participação política no país. Porém, ela é a grande voz da oposição, ela que parece que governaria a Venezuela. Então, você já demonstra aí um processo, inclusive, da própria direita venezuelana, de ruptura desse processo democrático que eles tanto tentam implementar na Venezuela, que eles reclamam, né? Eles falam que não é um processo democrático. Porém, você tem uma pessoa que está impedida legalmente de participar de um governo ou ser candidata, fazendo campanha, viajando o país inteiro, sendo financiada, inclusive, com dinheiros de fora do país, mas ela não está detida. Ela pode fazer isso, ela vai à televisão, ela dá entrevista, ela fala. Então, isso também ajuda a equilibrar um pouco a narrativa de que há uma ditadura na Venezuela que está impedindo um processo democrático. Então, se houvesse isso, ela estaria presa. Segundo, você não teria um presidente viajando o país inteiro. Se você é um ditador, você não precisa nem fazer campanha. Vamos lembrar aquela campanha que depois virou um filme, que foi o referendo no Chile, né? Se acabava ou não a ditadura, que fez o filme El No, onde o ditador, na verdade, Pinochet, não fez campanha, porque ele era ditador, não precisava. Então, a gente vê um molde, deveria se repetir, você tem um presidente, toda a cúpula do autogoverno venezuelano viajando a Venezuela inteira para conseguir mobilizar a sua base para vencer a eleição, e a mesma coisa fez a direita venezuelana. Uma ditadura, a gente morou uma ditadura no Brasil, eu não morei, eu sou filho da ditadura, na verdade, nasci no exílio da minha mãe. Você não tinha, primeiro não tinha eleição, segundo você não poderia fazer campanha, você não dava entrevista, você não falava, você era morto, você era desaparecido, você era torturado. Isso de alguma forma na Venezuela a gente não tem essas mesmas condições que poderiam reafirmar. Agora, que um governo tem ampla capacidade de mobilizar a sua população, que o que eu apoio, obviamente, a gente sabe isso acontece em qualquer país do mundo. É a mesma coisa a Kamala Harris nos Estados Unidos, sendo vice-presidenta da República. Você tem uma outra capacidade com toda a estrutura do serviço secreto, com avião oficial, você viajando para fazer uma campanha, é outra coisa. Então, o que eu quero dizer? E isso passar a palavra, é fundamental que a oposição, se é que ela diz que há um fraude, que ela consiga provar ou não essa fraude. Por quê? Porque isso legitima a vitória do presidente Nicolás Maduro definitivamente. A oposição venezuelana sempre bloqueou os processos eleitorais. Você sabe muito bem, Renato, Dri, que eles inclusive deixaram de participar de eleições para dizer que não havia legitimidade daquela eleição, porque os números não davam uma vitória para eles. Então, na eleição anterior, 2018, inclusive, eles quiseram pôr... É difícil a população entender, no mundo inteiro,
eles quiseram pôr candidatos que participaram de golpes de Estado e lideraram mobilizações que geraram centenas de mortos no país, que foi o caso do Leopoldo Lopes, é o caso do Capriles, que também tem processos, inclusive, de corrupção, de malversação de dinheiro público, porque eles também foram governadores, eles também foram prefeitos, inclusive o Capriles estava acusado num caso da Odebrecht na Venezuela. Então, olha, isso também o impedia. Então, você tem... Quem são os grandes líderes da oposição venezuelana? São pessoas que participaram, lideraram golpes de Estado, inclusive um golpe que aconteceu em 2002. Júlio Borges, Leopoldo Lopes, Capriles, Maria Corina Machado, todos eles participaram do golpe de Estado, que derrubou um presidente, que os inabilitou depois, e aí eles falam que são perseguidos políticos. Por favor, né, gente? E depois a oposição venezuelana e os Estados Unidos inventam o Guaidó, um presidente interino. Você imagina agora, é que nem falar, não, o Carlos Bolsonaro agora vai ser presidente do Brasil porque a gente não reconhece o presidente Lula. E aí o Carlos Bolsonaro começa a viajar o mundo inteiro e a União Europeia e os Estados Unidos entregam o Carlos Bolsonaro a reservas internacionais do país. Foi isso que fizeram com a Venezuela. Entregaram o ouro da Venezuela, depositado na Inglaterra, em Portugal, em bancos europeus, entregaram os ativos da Petrobras, aquelas refinerias nos Estados Unidos, ou o dinheiro, as reservas, todos os ativos do país foram entregues para o Carlos Bolsonaro, para ele assinar e vender esses ativos para as empresas privadas, para a Chevron, para o sistema financeiro dos Estados Unidos e da União Europeia, os ativos do país, do Brasil. É isso que fizeram com o Guaidó. Pelo amor de Deus, isso é uma barbaridade. Então, olha como você afeta a economia, a dinâmica de um país, para vir uma eleição e achar que vai acontecer na maior normalidade. Há uma assimetria natural, inclusive porque os meios de comunicação do mundo inteiro já lançam que o presidente, que o chavismo, que é uma ditadura, que você tem um processo de fome, que falta comida, mas sem contexto do que está acontecendo. No momento de você falar de todos esses problemas, em nenhum momento fala, não, é que a partir das 900 medidas unilaterais e ilegais dos Estados Unidos e da União Europeia contra a economia da Venezuela, que gera uma migração, é que ocorre nesse contexto uma eleição no país. Como você inventa um presidente? Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. E aí eu sempre falo isso, que os Estados... Primeiro, a União Europeia, você tem países que têm rei ainda e monarquia, gente. Isso é uma coisa vetusta. A gente está falando da Idade Média. Como é que esses países vêm dizer na América Latina o que é mais ou menos democracia? Eles não têm o direito de medir as nossas democracias. Eles não têm o direito de dizer o que é certo, o que é errado para nós. Eles não podem falar se o Brasil é mais ou menos democrático. Eles não têm esse direito. E os Estados Unidos, que tem uma eleição, Renato, você sabe disso, lá não ganha quem tem mais voto. A Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais que o Trump, só que o sistema eleitoral dos Estados Unidos, que foi inventado em 1700, que tem a questão de... Tem estados com população pequenininha que tem mais peso com estados que são gigantescos. Por quê? Porque existe o tal do colégio eleitoral, os superdelegados. Então você ganha se você tiver mais delegados, não se você tiver um voto popular. Então Donald Trump, com 3 milhões de votos a menos do que a Hillary, ganhou a eleição, sendo que em eleições anteriores se roubou a eleição do Al Gore. Al Gore tinha ganho a eleição do Bush, só que eles fraudaram a eleição, que é reconhecida inclusive pelos próprios Estados Unidos, no estado da Flórida, que era governado pelo irmão do Bush. Eles roubaram a eleição lá, que entregou a reeleição para o Bush filho. Naquela eleição, o Bush também teve menos voto que o Al Gore. Exato. Então, esse país... Como é que alguém ganha eleição tendo menos votos? Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, no planeta, gente. Então, os Estados Unidos vão querer dizer se no Brasil tem democracia ou não? Ou se na Venezuela tem democracia ou não, um país que financiou a tentativa de homicídio do presidente Nicolás Maduro há poucos anos, quando explodiram 2 drones, cada um com 2 quilos de C4, com tipo de explosivo, a metros do palco onde ele estava durante um desfile militar em Caracas. Gente, isso foi financiado, oficialmente assumido pelos Estados Unidos. Aquilo foi financiado, veio dinheiro desde os Estados Unidos, através da Colômbia, onde foram treinadas as pessoas que ingressaram com aquele material explosivo, com os drones, para explodir, para matar o presidente Nicolás Maduro.
gente, não pode ser, a gente não pode tolerar, achar que isso é normal e achar que esse país vai dizer o que pode e o que não pode acontecer na Venezuela. Então, nem no Brasil, nem no Chile, nem no Uruguai, nem em Uganda, eles não são tutores dos países em via de desenvolvimento. Eles não são tutores, eles não têm moral para isso. Agora, existe, obviamente, do outro lado você tem o apoio da China, você tem apoio da Rússia, você tem apoio da Turquia, você tem apoio do Irã, e você tem apoio de países que têm um poderio não só militar, mas econômico muito grande. Então, quem que tem razão? Os Estados Unidos, a Netflix, ou a gente tem a China? Então, a Venezuela tem que ter a sua autodeterminação, a sua soberania respeitada. E se o povo venezuelano acha que a vitória do presidente Nicolás Maduro não é legítima, então o povo venezuelano que reaja a isso. O que a gente tem que fazer como comunidade internacional é acompanhar, mas também validar a decisão soberana de um povo. O que a gente não pode é se guiar pelas notícias da CNN, né, gente? Ô, Amaury, e o futuro da Venezuela, né? Vamos levar em consideração que Maduro se reelegeu e vai tocar o mandato, que é o que me parece que vai acontecer. A não ser que seria um escândalo sem proporções se de fato descobrirem que houve na recontagem, que houve uma grande fraude para esses 7% de votos. Não é uma votação, vejam, é maior a diferença do que no Brasil, mas não é tão maior que dê para dizer que, como tinha eleições que davam 90% para certos líderes de extrema-direita no mundo, é uma coisa assim escandalosa. Não é o caso da Venezuela, uma eleição apertada, mas com uma vantagem. Se fizer auditoria e tiver tudo bem, a vida vai seguir. A vida vai seguir. Qual é a situação da Venezuela hoje? Né? Quais as dificuldades que a Venezuela enfrentará? Isso por um lado. Segundo, o Maduro pode começar a imaginar, construir uma sucessão, ou ele vai permanecer insistindo em ser a única personalidade do pós-chavismo? Olha, você tem duas perguntas fundamentais. Vamos dizer que se auditou a eleição e validou a vitória do presidente Nicolás Maduro. Você tem, primeiro, os Estados Unidos e a União Europeia vão aceitar essa eleição auditada? A legitimidade do presidente Nicolás Maduro? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. Segundo, quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos? Isso é fundamental para a realidade e o futuro da Venezuela. O que eu sempre disse, a gente não tem que festejar, nem apoiar, eu dizia, a Kamala Harris contra o Donald Trump. Para a América Latina, para o Brasil, para o mundo, dá na mesma. Se ela ganha ou ganha o Trump, eles vão continuar invadindo, bombardeando, assassinando o presidente, desestabilizando o país, para ter controle dos recursos naturais. E vão continuar espionando, tal. Isso vai acontecer. Então, mas no caso da Venezuela, com o Partido Democrata, com o Biden, houve um processo por pressão da indústria petroleira dos Estados Unidos, de abrandar algumas medidas econômicas para que eles pudessem operar dentro da Venezuela. Por quê? Porque o sistema petroleiro dos Estados Unidos, o sistema energético, porque a grande maioria do consumo de energia dos Estados Unidos é termoelétrico. E essas termoelétricas foram construídas para serem alimentadas do petróleo, do tipo de petróleo que existe na Venezuela. Lembrando, a Venezuela é a maior reserva petroleira do planeta, mas que tem um petróleo pesado, e esse petróleo pesado, ele tem uma característica que foi fundamental para a construção dessas termoelétricas. Então, eles precisam disso. Porque se os Estados Unidos não consomem esse petróleo, precisa trazer de um lugar mais longe, o que fica muito mais caro. Da Venezuela, um navio demora, 10 dias para chegar. Agora, você vai trazer da África ou você vai trazer da Ásia, isso demora 45, 30 dias. Então, o custo é muito maior. Então, houve muita pressão e o Biden cedeu, né? O Biden não, o seu entorno, porque o Biden já estava num outro planeta, né? A gente sabe disso, por doença mental dele. Então, abrandou, facilitaram. O Trump, ele foi um pouco mais
teve medidas unilaterais mais rígidas, ele operou muito fortemente para tentar assassinar o presidente Nicolás Maduro, tentar um golpe de Estado. Então, se o Trump ganhar, provavelmente vai ter uma reversão daquele avanço que permitiu um respiro, né? A Venezuela, ano passado, estava produzindo 200 barris de petróleo diários, que era nada, né, para um país com uma potencialidade, e hoje está chegando a quase 1 milhão. Isso por quê? Porque as empresas dos Estados Unidos voltaram a operar dentro da Venezuela. Porém, a Venezuela tem uma relação, e ela criou, pela dificuldade e o bloqueio econômico, uma capacidade de vender produtos e comprar produtos de maneira triangulada. Então, você quase medieval isso, né? O que quer dizer? Eu te dou um barril de petróleo, mas você não me dá dinheiro, você me manda frango. Porque eu preciso de frango, eu preciso de pneu, eu preciso de, preciso de medicina, preciso de roupa, porque a Venezuela não tem uma indústria própria desenvolvida, já que é um país que viveu sempre da renda petroleira, ele não desenvolveu, outros setores da economia, como a gente tem, por exemplo, no caso da Colômbia, ou no caso do Brasil. Então, a Venezuela depende da importação de quase tudo, inclusive da parte de alimentos e farmácia, sendo que avançou muito, mas é insuficiente. Então, esse custo financeiro de você triangular a venda do petróleo impacta terrivelmente na Venezuela, por isso que é tudo muito mais caro na Venezuela do que era antes. E você já tem uma dependência também do dólar. Hoje, a hiperinflação muito mais controlada, porém, que faz tudo com que seja inacessível, praticamente, na Venezuela, também é causada por esse bloqueio. Então, o que a Venezuela tem que fazer? Você tem são coisas que não estão desconectadas. É a capacidade de se posicionar internacionalmente, de tentar continuar lutando para se legitimar, para ser aceita a vontade do povo venezuelano soberano, independente de quem ganhar essa eleição. Ele tem que ser respeitado, e isso influencia no posicionamento geopolítico da Venezuela, que acaba também gerando uma pressão sobre a questão econômica. A guerra da Ucrânia ela foi fundamental para os Estados Unidos também falar, viu, a gente precisa comprar da Venezuela, não adianta a gente não tirar petróleo de lá e achar... Inclusive porque, gente, os Estados Unidos compram petróleo... Sabe o que os Estados Unidos fazem? É tão hipócrita isso, e a União Europeia também. Eles compram petróleo e os insumos dos derivados da indústria petroleira da Rússia. O que eles fazem? Eles carregam os barcos na Rússia, levam para Dubai, mudam a bandeira, recarregam aquele petróleo, mudam o certificado de origem e falam, não, é de Dubai. Mas, na verdade, estão comprando petróleo. Os Estados Unidos dependem do petróleo da Rússia. O maior comprador de petróleo da Rússia é os Estados Unidos. De ureia, para a indústria agrícola dos Estados Unidos, o maior produtor de ureia do planeta é a Rússia. Sem ureia não tem... Ureia, acho que em português é ureia. Ureia, desculpa, meu portunhol atacado aqui. Então, você tem a ureia do planeta para você produzir comida, vem da Rússia. E você tem que comprar, os Estados Unidos compram, só que o que eles fazem? Eles sabem que eles estão comprando da Rússia, mas eles mudam a origem, o documento, muda a nota fiscal, só para falar que sei lá, vem de Indonésia, e na verdade vem da Rússia, eles sabem. Então, essa pressão econômica, inclusive pela dinâmica da guerra da Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio com Gaza, isso pode favorecer a Venezuela, porque há uma dependência desses recursos. Porém, se ganha o Trump, eu acho que a situação fica muito mais complicada. Muito bem. Muito bem, Amari Chamorro. Quero te agradecer demais aí pela sua participação, pela aula. Obrigado pelo convite. Está todo mundo chocado aqui. Vamos fazer cortes aqui para colocar durante o dia no ar. Espero que os comentários tenham sido... E volte sempre. Quero te chamar aqui para depois uma nova vinda aí, daqui a uns 10 dias, uma semana, para falar sobre situação de outros países, né? Por favor. Falar sobre a Colômbia, Chile, por exemplo. O caso o Boric está assumindo uma posição extremamente crítica à Venezuela e ao Maduro. Eu diria até favorável à direita venezuelana, né, Mauri? Sempre foi assim. O Boric tem uma postura muito contraditória numa agenda... Eu falo que é uma direita pintada de pós-materialismo, né? É uma direita que acredita nos direitos reprodutivos, na liberação da maconha e no aborto, porém, do ponto de vista de entendimento e de posições de defesa de valores ideais e na disputa de visão de mundo, entendendo
entendendo a economia, né, o processo de dominação econômica que vive a América Latina, ele cede à agenda da direita. Na verdade, o Frente Amplo chileno, eu sou muito crítico a eles são frutos da direita chilena. Eles não são fruto daquele processo de lutas contra a ditadura chilena, apesar de eles terem o apoio, uma muito boa relação, inclusive membros do seu governo serem do Partido Comunista chileno. O Frente Amplo foi criado como um mecanismo da direita para romper, de alguma forma, essa capacidade da centro-esquerda a vencer constantemente as eleições. É só ver a agenda do Boric. É um homem que dialoga e é um instrumento, digamos, político muito favorável aos Estados Unidos e à União Europeia para realmente debilitar o progressismo latino-americano em torno da defesa de uma coisa que não deveria se discutir. Não há direito de bloquear um país economicamente, pelo motivo que for. Não há direito. Então, isso é uma barbaridade, é uma pena o Boric realmente ter esse tipo de postura, mas isso era previsível, né? Antes de ser presidente. Vamos fazer essa conversa numa próxima live. Vamos. Eu quero trazer aqui para falar também sobre a Colômbia, né? Sobre o futuro do México. A gente tem várias coisas para conversar, Maurício. Sempre. Obrigada, valeu, meu amigo. Obrigada. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau.